Depressão. A bola é sua. Olá, Sérgio. Estamos aqui com o professor Dr. Ademir Rodrigues e vamos falar um pouco sobre ansiedade, depressão, hábito. Vamos começar com hábito. Como que eu crio um hábito? Bom, o hábito é criado a partir do momento em que você aprende uma coisa. Por exemplo, você aprende a comer. Então, você cria o hábito. Então, todas as vezes que você for comer, aquela memória sua do hábito está arquivada. Então, você escolhe a comida de acordo com o sabor que você quer. Então, você compara duas comidas e fala, eu quero essa, porque você já conhece o sabor. Assim se cria o hábito. O hábito, tanto na comida como em qualquer área, na própria escola, você aprende uma disciplina e quando você vai de novo ver aquilo, está guardado. Então, ficou um hábito. Então, o hábito nada mais é do que um aprendizado que fica arquivado em nossa mente. Para um hábito virar um vício, como que é? A partir do momento que você gravou aquilo na sua memória, aquilo fica como um programa. O vício é quando você usa muitas vezes aquilo. Então, se for um aprendizado, ótimo. Você vai usando, vai aprendendo. E cada vez que você usa, ele vai ficando automático. Então, você não precisa pensar mais para usar. O ato de dirigir. Você aprende, no começo é difícil, cria o hábito, depois fica o piloto automático. Ficou praticamente um vício instalado ali. O vício, ele tem o vício normal e tem o vício compulsivo. O compulsivo é quando eu começo a fazer uma coisa e não paro mais. Tipo, beber, fumar, que são vícios compulsivos. Aí ele é destrutivo, autodestrutivo. Aí o que nós temos que fazer? Voltar no início do aprendizado, desprogramar e reprogramar. Na educação eles falam deseducar e reeducar novamente. Vamos falar sobre a ansiedade. As pessoas sofrem muito por ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade nada mais é do que um hábito adquirido de ansiar sobre alguma coisa. Por exemplo, ansiedade diz respeito ao futuro, a algo que ainda não aconteceu. Então, eu penso em uma coisa que eu tenho que fazer, que vai acontecer, e talvez eu não tenha condições, competência para lidar com aquilo. Ou às vezes tenho, mas não estão organizadas essas competências. Então eu fico ansioso. E quando eu fico ansioso, eu mudo a minha química. E quando eu mudo a minha química, eu libero o hormônio do estresse, porque ansiedade em excesso. Agora, tem ansiedade natural. Então, e o que é uma ansiedade normal, assim, que eu não tenho que ficar preocupado? Legal. A ansiedade normal é o seguinte, eu estou frente a uma situação que eu tenho que fazer, eu fico ansioso. A ansiedade me prepara para a ação, libera a estamina, libera as endorfinas, então eu preparo para a ação. Essa é legal, mas até um certo ponto. Se isso ultrapassar o limite, aí eu passo a liberar o hormônio do estresse. E o hormônio do estresse, ele já ao invés de abrir os vasos sanguíneos, ele fecha. E quando ele fecha, limita a minha capacidade de usar o meu conhecimento que está arquivado pelo hábito, então eu fico limitado. Então nada mais é do que ansiedade quando você libera. A palavra-chave seria o seguinte, toda ansiedade mexe com o nosso sistema bioquímico. E o grande segredo é eu lidar com ela até um certo ponto, para que ela não passe o ponto limite. Existem muitos tipos de ansiedade. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade social. Essa ansiedade social ela é muito comum hoje em dia. Eu vou dar um exemplo em todas as cidades do Brasil hoje, que é a dengue. Os políticos, quem controla a saúde, a higiene pública, ambiental e social, eles dizem para as pessoas assim, se você tiver dor de cabeça, dor aqui, dor ali, você tiver febre ou outras coisas, sintomas da dengue, você procure o médico. Então, o que acontece? Quando eu estou ouvindo isso ou lendo sobre isso, eu vou ficando ansioso. Peraí, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor nas costas. Então eu falo, eu vou estar com dengue. Isso cria uma ansiedade. E quando cria ansiedade, o meu sistema de controle começa a liberar aquelas substâncias químicas relacionadas àquele problema. Se eu não tinha,
eu passo a correr um sério risco de ter. Então, ansiedade social é quando alguém planta uma notícia, boa ou ruim, e eu fico ansioso para aquilo de uma forma social, ou seja, toda a população. Você que está assistindo a reportagem, sabe o que é agorafobia? Doutor, o que é? Explica para a gente. Agorafobia é quando eu fico com ansiedade acima do controle. A fobia é quando, o medo é quando eu fico ansioso, normal, controlo. A fobia é quando eu não controlo, é quando gela a barriga, me dá calafrios, eu transpiro, eu palpito, meu coração dispara. Então, agorafobia é quando eu tenho pânico. Daqui a pouco, estando aqui com você, quando você me coloca o microfone na boca, eu tenho pânico dirigindo o meu carro na rua, eu tenho pânico a ir conversar com uma mulher, ou a ir numa reunião de negócio com um homem. Então, em qualquer situação, eu tenho pânico. Isso chama-se agorafobia. O pânico nada mais é do que um hábito que desenvolveu um vício e que criou ansiedade sem controle. Qual é a diferença entre a agorafobia e um ataque de pânico? Agorafobia é quando eu tenho medo de estar nesses ambientes. O ataque de pânico é quando eu estou nesse ambiente e nele eu sinto o máximo de ansiedade, eu não controlo. Então, é o pânico. Eu fico em pânico. Eu, às vezes, eu posso chegar a um ponto de ter até um ataque cardíaco, ou fugir daquilo de uma forma correndo ou fazendo alguma coisa. Então, o ataque de pânico é quando eu somo tudo num determinado ambiente e sofro aquela situação. Eu paraliso. Isso é o ataque de pânico. E o transtorno de pânico, qual que é a diferença? O transtorno de pânico é quando eu tenho um ataque de pânico numa situação e para todas as situações eu levo isso. Então, o transtorno nada mais é do que as consequências que o pânico me leva, que são graves. Pode ser uma consequência de hipertensão arterial, de ataque cardíaco e de outras coisas mais sérias que desenvolve pela constância liberação bioquímica. Uma coisa importante que o telespectador deve pensar é que toda ansiedade ou a calma modula uma resposta do sistema hormonal. Então, sempre que você ficar muito tranquilo ou muito fora do controle, do pânico, você está mexendo com a tua química. E é ela que nos faz sentir bem ou mal frente às situações da vida diária que a gente vive. Insônia. Se eu tenho insônia, por que eu vou ter insônia? Bom, a insônia é quando eu tento dormir e não consigo. A insônia nada mais é do que um conflito interno que nós temos. Tem um lado meu que quer dormir, mas tem um lado meu que quer ficar acordado porque alguma coisa precisa ser resolvida e não foi resolvida. Então, quando uma pessoa tenta deitar e não consegue dormir, isso chama-se de insônia. Se você não resolver o conflito interno, não tem acordo. É a mesma coisa a bulimia e a anorexia. Um lado quer comer muito, outro lado quer passar fome e morrer de fome. Enquanto não resolver o conflito, você não pode mudar. Uma coisa interessante para a insônia é que toda pessoa, quando for dormir e tiver insônia, o que ela pode fazer? É ela focar o cérebro dela e ver uma imagem única, mas uma imagem calma, que acalma, que relaxa. Aí, quando ela focar e ocupar a mente dela com essa única imagem, ela consegue lidar com a insônia. Eu, às vezes, tenho insônia. Eu tento dormir por umas 2 horas, aí eu vou lá na cozinha, como alguma coisa, ligo a TV, ligo o computador e não consigo dormir. Esse é um caminho que, se você fizer em excesso isso, comendo fora de hora, é aquilo que a gente tem. A ansiedade gera insônia, a insônia você descarrega para ter um prazer na comida, e como você come à noite pela dificuldade do ciclo da luz, depende do tipo de comida, você acumula mais em forma de gordura localizada. Então, esse é o ciclo do próprio obeso que a gente tem tratado. O obeso, a fuga dele da ansiedade é na comida. E a comida vai levando ele a fazer acúmulo. Todas as pessoas que têm insônia, a coisa é simples. Em apenas uma sessão, um procedimento, ela pode aprender a eliminar o conflito interno e aprender como lidar com a ansiedade. Aí sim, ela controla tudo isso.
Agora a gente vai falar sobre a doença do século, que é a depressão. É verdade. Lembra que eu disse no início? A ansiedade está ligada ao futuro. Eu ansio por algo que não aconteceu. Eu ansio por algo bom ou por algo ruim. Agora, a depressão está relacionada ao passado. A depressão, ela ocorre quando eu lembro de uma coisa do passado, da qual não foi legal. Pode ser qualquer coisa. Um insucesso pessoal, um insucesso íntimo, um insucesso social, um insucesso profissional. Um atleta, por exemplo, ele lembra de uma coisa errada que ele fez lá, de um jogo que ele perdeu, de uma jogada que ele errou. O estudante lembra de uma nota baixa que ele tirou. Eu lembro de uma pessoa que eu fui conversar e não deu bem. Todas as áreas. Então, quando eu penso isso, essa imagem fica dentro de mim. Então, chama representações internas, como o cérebro representa aquela experiência. E como não é uma imagem boa, eu fico com aquilo, não sai da minha mente. E isso libera a química, que é o hormônio do estresse. Quando esse hormônio cai na circulação, aí fica mais difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Uma coisa simples, pensamento oposto. É uma coisa ruim, eu penso se aquilo tivesse sido ao contrário. Bom. Obviamente, se eu conseguir fixar o meu cérebro numa imagem boa, automaticamente a química muda também. Esse é o processo de lidar com depressão. Agora, claro que eu estou falando isso, mas normalmente, para ter depressão, a pessoa tem conflitos graves atrás. E ocorre também, tipo, a pessoa, o fato do passado ela achar melhor do que o presente, por isso ela ficar depressiva? Não, normalmente ela não acha o passado melhor do que o presente. Ela usa mais o passado do que o presente. Então, são pessoas voltadas... O depressivo, a gente chama voltado para o passado. Nós temos uma linha do tempo, para o telespectador entender. Vocês estão olhando aqui. Do meu lado esquerdo, quando eu olho para cá, normalmente a gente representa o passado. Isso para as pessoas destras, normais. E quando eu olho para cá, eu represento o futuro. Na minha frente está o presente. Então, quando a pessoa lembra das coisas da linha do tempo dela do passado, ela fica naquilo porque ela fez sucesso. Hoje ela não tem mais sucesso. Hoje ela está gordinha, lá ela estava magra. Então ela quer usar aquilo. Só que quando ela pega aquilo e traz para cá, tem um conflito. O presente de gordinho é conflitante com o passado de magrinho. Aí vira uma briga interna. Então, se for ao contrário, ela foi gordinha lá e ela quer ficar magrinha aqui, também existe a briga. Então, geralmente, quando a gente tem esse conflito, normalmente a gente tem que voltar no tempo, desprogramar aquilo. Lembra do hábito que eu falei que está arquivado? A gente muda o programa e cria um programa que você gostaria que tivesse acontecido. Isso chama mudança de história de vida pessoal. Todas as pessoas que nos procuram, que a gente percebe que ele usa o passado para viver o presente e programar o futuro, e não é bom, ele está tendo sucesso, a gente volta e cria uma história nova para ele. Como o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário, ele aceita aquilo que você programar lá, com técnicas corretas. Então, se eu quiser ficar depressiva, eu consigo? Facinho, facinho, facinho. É só você lembrar de uma coisa ruim e ficar nela, pensando nela, pensando nela, pensando nela. A hora que você começar a sentir aquela palpitação, aquele frio, aquelas coisas todas, você já está depressivo. Ou seja, você fica parado, você não quer fazer mais nada. E o depressivo, normalmente o padrão do depressivo é esse daqui, ó, olhando para baixo e para a direita e o ombro caído. Esse é o depressivo. O ansioso já não. O ansioso já é movimentos e mexe aqui. Esse é o padrão diferente para ser diferenciado. E para mim, ficar ansiosa? Bom, ficar ansioso é fácil. É só você lembrar de uma coisa que você quer fazer e ver dificuldade nela. Por exemplo, daqui a pouco eu vou sair e vou em uma reunião. Então eu imagino que aquela reunião eu vou levar um projeto e ninguém vai gostar do projeto, que o projeto não está pronto, eu já fico ansioso. Se eu fosse jogar um tênis ou jogar um futebol, eu vou imaginar que as pessoas que estão lá são melhores do que eu e que eu não estou preparado, eu também ansio isso daí. Então, tanto para construir como para eliminar, nós usamos a mesma coisa, usamos o cérebro para criar as imagens, que muda a química, e a partir daí, separa ruim, libera hormônios ruins,
Se for para coisas agradáveis, libero hormônios bons. E a partir daí, o meu estado muda e eu vou passar a produzir os comportamentos dentro daquele estado que eu criei. Eu consigo ficar depressivo, eu consigo ficar ansioso, eu consigo ter insônia? Consegue. Aliás, as pessoas são craques em criar as coisas. Nós somos uma máquina feita para ter prazer. E quando eu não tenho prazer, eu transformo qualquer coisa em prazer. Até uma coisa boa, uma coisa ruim, eu gero prazer. Então, quando as pessoas param numa situação e ficam nela, não saem nela, a gente fala que elas estão presas no problema. Tem umas que ficam presas na alegria, no prazer. São aquelas pessoas tranquilas, aquelas pessoas que levam a vida de uma forma diferente. Então, você pode preparar para ter uma coisa boa ou preparar para ter uma coisa ruim. O ser humano, normalmente, ele se prepara para o pior. Ele não se prepara para o melhor. Eu posso estar aqui sonhando que à tarde eu vou ter sucesso aqui, eu vou encontrar pessoas agradáveis, eu vou estar feliz da vida, o calor do sol é legal para mim, como eu posso imaginar que a minha tarde pode ser muito quente, que as pessoas não vão me receber, que eu não vou ter sucesso. Então eu planto as duas coisas. O ideal é você saber como criar e como eliminar. E aí cabe você decidir o que você quer fazer. Professor, ele escreveu como atingir o ponto E, e muito obrigada por mais uma semana dar essa entrevista para nós. Obrigado.